Aleluia. João capítulo 15, a partir do verso de número 1. Quem achar pode dizer amém. Amém. Glória a Deus. Nós achamos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos amei. Como o Pai me amou, eu também vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa até aqui. Em nome do Senhor Jesus, podemos nos assentar, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos em Cristo Jesus, é uma alegria nós estarmos aqui reunidos. A irmã falou, mesmo com questões de saúde, nós estamos aqui num só propósito, num só pensamento, numa só intercessão, e nós estamos juntos, seja lá o que for, nós estamos sempre abraçados juntos. A comunhão em Cristo, ela faz isso. Amém? Mas nós precisamos compreender uma coisa em nome de Jesus, para nós entrarmos nessa mensagem básica, que nós já conhecemos desde o Éden. Vamos voltar um pouquinho, só no Éden. E lá, irmãos, lá houve algo que tem como consequência até hoje, até nos dias de hoje. O que foi, irmão? O rompimento do homem, da relação do homem para com Deus. Ou seja, tinha uma relação. Essa relação foi rompida. Desde lá, irmãos, desde a queda, nossa relação com Deus foi rompida. Não é mais do mesmo jeito. Não é o mesmo olhar, não é o mesmo pensamento, não é a mesma fala, não é o mesmo jeito de viver, não é o mesmo jeito de andar, de agir, de pensar. Tudo mudou, tudo mudou. Na natureza mudou. Cardos e abrolhos apareceram na natureza depois da queda. Irmãos, o homem sentiu o peso da queda, a natureza sentiu o peso da queda, tudo sentiu o peso da queda. Então é necessário que nós compreendamos que desde lá mudou algo na nossa relação para com Deus. Só que é necessário também que nós compreendamos que se nós estamos aqui falando de Deus, orando para Deus, sentindo Deus, lendo a palavra de Deus, algo houve na história para que essa história retornasse novamente a ser vivida. Irmãos, depois da queda, se nós estamos aqui falando de Deus, vivendo Deus, sentindo Deus, quer dizer que aconteceu algo na história que nos aproximou de novo de Deus. E aí nós precisamos compreender que essa reconciliação é chamada de plano da redenção. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 5. É o plano da reconciliação. Deus, em Cristo, reconcilia uma humanidade toda consigo mesmo. Aleluia. Esse é o plano, irmão. Não me pergunte como. É o amor de Deus que nos ama de uma tal maneira e nos amou, que enviou o seu único Filho. Aleluia. Ou seja, o plano é de Deus. Diz lá em 2 Coríntios 5 que Deus em Cristo, ou seja, Ele planejou. Em João 3,16 que nós conhecemos, Ele amou que enviou. Aleluia.
Ou seja, nós precisamos compreender que Deus em Cristo reconcilia todos nós com Ele mesmo. Aleluia. Ou seja, o plano é do Pai, o Filho executa e o Espírito Santo aplica no céu. Esse é meu, esse é do reino. Aleluia. Essa é do reino. E nesse plano de redenção, nós precisamos compreender algo que existe o nosso Deus Pai que planejou este plano, que desde a fundação do mundo planejou tudo isso. E existe o nosso Senhor, o Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que executou o plano na cruz. Aleluia. Quando Ele disse, está consumado, ou seja, tudo foi feito, tem um plano novamente para essa humanidade. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos compreender algo que o Pai pensou, o Filho executou. Essa é a ideia que nós precisamos compreender. Por quê? É a ideia do Pai que planeja, que faz o plano e o Filho vai e executa. E veja, isso não é, irmãos, uma questão de uma heresia que tem considerado uma chamada subordinação, ou seja, uma questão que diz que o Filho, que Jesus é subordinado ao Pai. Isso não tem nada a ver, irmãos. São 13 em um, triuno, certo? Cada um com a sua função. Aleluia. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Ou seja, aqui nós estamos falando de um plano perfeito de Deus para nos trazer de volta para onde nós saímos, da onde nós caímos. E aqui nós precisamos compreender que Deus Pai planejou, Deus Filho executou. Quando nós lemos João capítulo 15, verso de número 1, diz, verso de número 1, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. A palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Meu Pai é um lavrador. Aleluia, Jesus. A ideia do plano está aqui. A ideia do plano que nós falamos aqui, introduzimos aqui, está aqui. Verso de número 1. 2 Coríntios 5. Como é que foi? Deus em Cristo. Deus planejou, executou em Cristo. João 15, 1. Verso 1 aqui. Jesus Cristo, eu sou a videira. O meu Pai é o lavrador. Aleluia. O lavrador é o que planta, que cuida. Ou seja, é o plano da redenção aqui. Jesus vai dizer aqui o plano, tipificando aqui, mostrando que Ele é a videira verdadeira. E veja, como videira, quando Jesus disse que a videira, na história, Israel, o próprio Israel era considerado como a videira de Deus, a videira da vinha. Ou seja, quando nós lemos lá em Isaías 5, Isaías capítulo 5, lá tem a parábola da videira. Ou seja, a imagem da videira sempre foi introduzida biblicamente falando. Jesus vai trazer à tona isso de novo, mas vai dar um sentido diferente. Ele vai dizer assim, eu sou a videira, e meu Pai é o lavrador. Aleluia. Ele vai expor aqui o plano da redenção através desse simbolismo da videira, através de falar que Ele é a videira e o Pai é o lavrador. Ou seja, verso 2 ele diz que toda vara, ou seja, aqui detalhe, aqui nós somos enxertados nesse plano. Verso 1, Jesus Cristo disse, como o plano é feito? Como é que é o plano? Eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Verso 2, nós somos enxertados neste plano e diz assim, toda vara em mim, ou seja, agora vamos falar da vara que está enxertada na videira. Toda vara em mim que não dá fruta tira. Ou seja, falamos da videira, falamos do lavrador. Estes é o que compõem o plano. No verso 2 nós vamos começar a entrar nesse plano. Ou seja, diz o verso de número 2, palavras de Jesus Cristo, que toda vara em mim que não dá fruto, ela é tirada. E a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é que a vara na videira, que é Jesus, precisa dar fruto. Precisa. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Jesus Cristo, toda vara que não dá fruto, que está em mim, não dá fruto, ela é tirada. Então o detalhe aqui é que nós precisamos compreender primeiro detalhe, nós em Cristo precisamos frutificar. Aleluia. E quando eu digo fruto aqui, porque diz toda vara que em mim não dá fruto, está em mim não dá fruto, esse fruto, essa palavra fruto aqui, vem no grego karpos, é o mesmo fruto de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, é a mesma palavra usada lá. O que isso quer dizer, irmão?
Porque nós, como vara ligados na videira, que é Cristo, precisamos dar um fruto. Que fruto é esse? Mesma palavra de Gálatas 5:22. Que fruto é aquele lá, irmão? O fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. Só um fruto com diversas camadas. Amor, paz, bondade, mansidão, temperança, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo lá. É a mesma palavra, é o mesmo sentido. Ou seja, nós precisamos compreender que em Cristo nós precisamos frutificar. Aleluia. Não tem outra escolha, irmão. Jesus te salvou, irmão, agora é frutificar. Não tem. Você já foi salvo, irmão. Nós já fomos salvos. Nós já fomos alcançados. Às vezes nós botamos empecilhos nas coisas de Deus, mas o mais difícil já foi feito, irmão. Nós fomos salvos. Aleluia. E às vezes nós empecilhamos aonde? No dar fruto. O galho já foi enxertado, o milagre já foi feito, agora só o que precisa ser feito? Dar fruto, irmão. Aleluia. Irmão, Deus não nos confiou um plano para que nós é que temos que enxertar. Não, Ele preparou tudo. Ele enxerta o galho, Ele bota o galinho, nós, como galinhos na videira, agora que é Ele faz o milagre acontecer, irmão. Sabe o que nós vem da nossa parte? Dar fruto. Aleluia. Aí Ele diz assim, ó, quem não dá fruto é tirado. Não faz sentido ter um galho numa árvore que não dá fruto. Ao mesmo passo que não faz sentido nós estarmos no corpo sem dar fruto, sem produzir algo para o reino. Não faz sentido, irmão. Jesus não quer mais uma pessoa sentada nessa cadeira por nada, só por sentar. Aleluia, Jesus. Não quer, irmão. Não foi para isso que Cristo nos chamou, foi para frutificar. Porque aquele que não frutifica é cortado, tira, lança fora. Não tem sentido, irmão. Em outras palavras, Jesus Cristo está falando: se tem alguém aqui sentado que não dá fruto, não faz sentido, irmão. Se alguém é tirar, porque se tirar e tiver aqui, é a mesma coisa. Está entendendo? Aleluia. Não dar fruto na videira e tirar é a mesma coisa, irmão. Quando nós estamos sem fruto, está seco, não tem finalidade, não está com fruto. E aí Jesus vai dizer que esse galho que não dá fruto é tirado. Só que a ideia aqui que nós precisamos compreender, a ideia aqui é de vara, uma vara que está enxertada, vamos compreender isso aqui, é uma vara que está enxertada na videira verdadeira. E eu não estou falando aqui de corpo, eu estou falando que está ligado no próprio Cristo. Aleluia. Porque entenda, Paulo levanta essa questão em 1 Coríntios capítulo 12, da unidade do corpo. Lá Paulo diz que nós somos membros, aqui Jesus diz que nós somos galhos. Lá a menção que Paulo faz é de membros, é de corpo, é de uma comunhão. É como nós estamos aqui, lá é como se 1 Coríntios 12, é isso aqui, ó, membros, que tem função. Aqui as palavras de Jesus é como se fosse um galho, ou seja, individual. Esse fruto está nesse galho, ou seja, individual. É quando nós somos no serviço, é quando nós somos na rua. O galho aqui individual, está ligado só em Jesus. O corpo lá, que Paulo diz em 1 Coríntios 12, é membros de um corpo, ou seja, um membro que precisa ter função. Mas lá também ele diz que um membro sem função apodrece, cortado também, não tem completamente. Ou seja, tanto individualmente aqui como um galinho na videira que é Cristo, como lá na comunhão aqui, como membro, nós precisamos fazer algo. Como galhos individualmente nós precisamos dar fruto. Como membros, como esse momento, nós precisamos ter função. Função, irmão. Um braço faz o quê? É o que um braço faz, uma perna faz. Ou seja, a ideia que Paulo lá diz é: quando estiver junto, cada um precisa ter uma função. Aleluia. A ideia que Jesus passa aqui é que nós, individualmente, ligados em Cristo, precisamos frutificar na nossa vida. Ou seja, quando eu me acidentei ano passado, e a minha esposa que me cuidou, e eu quebrei o pé, botei um ferro no pé, enfim, eu fiquei com o pé para cima assim, né? E aí o meu pé, de novo, pode perguntar para ela, o meu pé, como não foi usado, como é que ficou? A minha perna direita
ficou mais ou menos ainda, deu uma diminuída, porque eu andava de muleta e me apoiava na direita. Mas a esquerda, irmão, como eu não usei, ficou dessa finurinha aqui, ó. Dessa finurinha, irmão. Eu tocava, sentia só, eu vou mostrar para ela, nem queria tocar. Sentia só o osso ali. Por quê? Porque ficou sem usar, ficou sem função. Quando o membro fica sem função, perde o sentido, irmão. Enfraquece, perde a musculatura. Não tem mais serventia quase. Se eu permanecesse com a perna ali, irmão, poderia ficar ali, irmão. Porque a ideia de um membro é uma função. A ideia de uma vara ligada na videira é você frutificar onde estiver. Aleluia! Amém? Amém. Só que tem um detalhe na parte 2 do verso 2, que diz assim, olha, ainda no verso 2, e limpa toda aquela que dá fruto. Como assim, irmão? Não estou entendendo mais nada. Se aquela que não dá fruto, ela é tirada fora, aquela que dá fruto, ela é limpa. Como isso? Como é que pode aquela vara que não dá fruto, ela é tirada? Tudo bem, não deu fruto. Tá, mas aquela que está dando fruto, diz a palavra aqui, ó, e limpa toda aquela que dá fruto, aquela que está dando fruto. O que o Senhor faz? Limpa toda ela, toda. Mas por que, irmão? Não faz sentido, faz. Continuando, faz, para que tenha mais fruto. Aleluia! Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus e acontece coisas na nossa vida que nós não compreendemos, mas nós somos podados por Deus, é exatamente isso aqui que acontece. Nós estamos frutificando, mas nós somos ainda podados para dar mais fruto. O Senhor vê fruto na vida, em nossas vidas. O que Ele faz? Vou deixar assim desse jeito? Não, pode mais. Poda, limpa toda ela, para que dê mais. A intenção do reino é estagnar, irmão. Aí eu prego assim, eu louvo nesse tom só. A intenção do reino é mais. Você faz isso que o Senhor está vendo, está fazendo certinho? Tá, agora eu vou podar. Para quê, irmão? Não é para diminuir, é para fazer mais. Aleluia! Aleluia! Ou seja, quando nós estamos fazendo as coisas certas na presença de Deus, isso não significa que nós não vamos ser podados, nós vamos sim, irmão. E nós precisamos compreender que nós vamos ser podados. Mas isso é bom porque é para dar mais, é para ter mais capacidade. Amém? E nós precisamos compreender que, verso de número 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui é detalhe, pausa, isso aqui é importante. Nós já estamos limpos pela palavra que vos tenho falado. O que limpou? O que limpa aquele pessoal? O que nos limpa? O que Jesus está falando aqui, cuidado? O que Jesus está falando aqui? Nós somos limpos porque, irmão, não é pela oração, não é pelo louvor, é pela palavra. Aleluia! Palavra de Jesus Cristo. Nós somos limpos pela palavra. Irmão, tem batalha na minha vida, eu tenho que tirar muita coisa da minha vida, eu tenho que mudar muita coisa da minha vida. Palavra. Jesus falou assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tem falado. É a palavra que nos purifica, que modifica, que tira tudo no lugar, que coloca tudo no lugar, que chacoalha tudo, que tira fora, que coloca. É a palavra que faz efeito. Aleluia! E não é desmerecer o louvor, nem a oração, nem cada um tem a sua função, é como o nosso Deus. O Deus Pai planejou, o Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo aplicou. Aqui é a mesma coisa. A palavra, ela vem nos limpar, nos purificar. A oração para intercessão, para nos conectar. O jejum para que nós lembramos que essa carne aqui, nós não somos daqui, irmão. Não é para isso aqui a finalidade. Cada disciplina tem uma função. E todas são importantes. Mas a palavra, segundo o verso de número 3, ela tem o poder de nos limpar. Aleluia! Quer ser limpo, irmão, por Jesus? Palavra de Jesus. Como é que eu paro, irmão? Como é que eu paro com o vício? Palavra é ela que limpa, irmão. É a palavra, não é qualquer palavra de mim, é a palavra de Jesus. É Jesus quem está limpando através da sua palavra. Ou seja, eu quero parar com algo. É a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Ela limpa, ela purifica. Porque, irmãos, às vezes nós barramos
com coisas da nossa vida e nós não conseguimos tirar. Estamos tentando a força do nosso braço, irmão. Sem palavra, irmão. Sem escutar a pregação, sem escutar essa palavra, e estando aqui, compreendendo a palavra que está sendo ministrada. Tudo é a palavra que vem nos purificando. Só que no verso de número 4 diz assim: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Detalhe, Jesus diz: estais em mim. Vocês estão em mim e eu em vós. Precisa ter esse equilíbrio. Irmãos, quando você conversa com alguém aí de N caminhos, muitos desse alguém vão falar: eu estou em Cristo. Eu tenho Cristo na minha vida. Mas não importa só que nós temos Cristo, importa que Ele esteja em nós. Ele diz no verso 4: vocês estão em mim, mas eu também estou em vós. Não é só dizer em palavras assim: eu estou em Cristo. É buscar essa presença para que Ele esteja verdadeiramente em nós. Não é só de palavra, irmão. Irmãos, o que esse mundo mais quer é que a gente viva por palavra, por figura, por imagem, irmão. E esse pensamento está se entrelaçando na igreja de uma forma que nós estamos preocupados em botar na internet que nós somos cristãos. Irmão, ainda que você não fale nada, mas esteja ali com Cristo na sua vida. Aí essa palavra se cumprindo, ele faz dizer assim: você está em mim e eu estou em você. O que não pode acontecer, irmão? Eu dizer: eu estou em Cristo e Ele não está em mim. Só que ele continua dizendo: como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Irmão, por nós mesmos nós não frutificamos. Aí nós pensamos assim: eu conheci, irmão, muitas pessoas muito boas que não eram crentes. Pode isso? Só que a palavra está dizendo assim, que uma vara não pode dar fruto de si mesmo. Ou seja, uma pessoa não pode ser boa por si mesmo, irmão, da sua própria força. Não pode produzir esse fruto. Não pode, não tem como, se não estiver em Cristo. Ou seja, tudo que nós fazemos na presença de Deus, se eu prego, se louvo, se oro bem, se estudo bem, se ensino bem, se faço bem, se evangelizo bem, se falo de Cristo bem, se faço tudo isso bem, se sou bom de Bíblia, se foi isso, se foi aquilo, se sei louvar bem, se tudo isso, irmão, tudo é por Cristo. E nós não devemos esquecer, porque Ele diz: a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se nós estamos frutificando, se você tem um ministério, se eu tenho um ministério, é porque nós estamos em Cristo. Aleluia! E nós não podemos nos esquecer disso. Cristo é a nossa referência. Não é que vai passando o tempo, não ache que você tem superpoder de louvar, ou superpoder de pregar, superpoder de ensinar, irmão. Não, isso você está fazendo que está em Cristo. Aleluia, Jesus! Veja, se essa vara sair, irmão, Ele diz: uma vara em si mesmo não pode dar fruto. Nós só frutificamos em Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Só que no verso de número 6 e 7 ele vai dar dois exemplos. Jesus vai dar dois exemplos e vai dizer: se alguém não estiver em mim, e se alguém estiver em mim. Ou seja, se uma vara, que somos nós, estiver nessa videira, ou se essa vara não estiver nessa videira. Verso de número 6 ele vai dizer: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem, os lancem ao fogo e ardem. Ou seja, não estar em Cristo, estar longe de Cristo, faz com que a gente seque, faz com que a gente quebre, faz com que nós somos tirados. A importância de nós estarmos aqui ouvindo a palavra em comunhão com Cristo, recebendo Ele na nossa vida, na nossa casa, isso é importante porque nós estamos ligando na videira. Quando nós perdemos de fazer isso, nós estamos saindo dessa videira. E Cristo está dizendo assim, que se alguém não estiver em mim, é ser cortado,
e é lançado no fogo e arde. Agora, só que no verso 7 ele vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! O querer de Deus, irmãos, você acha mesmo que Deus fez um plano de redenção, de reconciliação, para que nós estivermos fora dele? Óbvio que não, irmão. Será que ele planejou toda essa videira? Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, para que nós como galhos fomos enxertados nessa videira. Será que eles fizeram todo esse plano para que nós estivéssemos cortados longe dessa videira? Não. Ou seja, se nós estamos passando perrengues, por assim dizer, pela palavra, espirituais, é porque nós estamos distantes de Cristo. É porque essa vara está sendo cortada aos poucos e nós não estamos mais frutificando e nós não estamos percebendo que nós estamos saindo dessa videira. Mas Deus fez um plano para reconciliar e não para separar, irmão. Separar nós já estávamos. Esse plano aqui é para juntar. E nós estamos separando muitas das vezes com nossas escolhas. E aí nós precisamos compreender que Cristo disse, verso 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, não é só estar em Cristo, as palavras de Cristo estão em nós. Aleluia! Glória a Deus! E agora eu pergunto, como é que eu sei? Como que eu sei, irmão, se eu estou em Cristo? Verso 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras de Cristo estiverem em vós. Como é que eu sei, irmão, que eu estou em Cristo? Essa palavra de Cristo está em você. É se essa palavra que está entrando em você está fazendo surtir um efeito na sua vida. É se você está aceitando, compreendendo tudo isso, toda a palavra, todo o ensino, toda a palavra proveitosa para que a sua vida seja modificada por Deus. Aí eu sei que eu estou em Cristo, verso de número 7, e sei que tenho certeza que tudo que pedires, que quiser, vos será feito da vontade de Deus. Glória a Deus. Muitos pedidos, irmãos, muitos pedidos não são realizados. Por quê? Porque não estamos ligados como deveria. É a palavra, irmão. Jesus Cristo disse no seu evangelho ainda: aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que busca, encontra. Aleluia! Aquele que procura, acha. A palavra de Jesus Cristo, ele está falando isso novamente, que se nós estivermos nele, as palavras dele estiverem em nós, tudo que nós pedimos, tudo que quisermos, crendo, nós vamos receber. Glória a Deus! Aleluia! Logo, se tem muitas coisas que eu não recebo, irmão, e Deus sabe aquilo que a gente pode receber ou não, no momento certo, na hora certa, nós lembramos que pode ser que nós não estamos como deveria na videira. Nós vamos compreender que verso de número 9, o Senhor Jesus vai dizer assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Ou seja, nós falamos em estar em Cristo. Como é que eu estou em Cristo? Como é que eu estou em Cristo? Essa palavra, como é que eu sei se a palavra de Cristo está em mim? Eu estou em Cristo, mas eu caminho segundo não essa palavra, irmão. Mas agora no verso 9, Jesus vai dizer assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei. Permanecei, irmão. Cada palavra é importante. Permanecei. Entenda, não é um amor aonde nós vamos aqui, ó. Eu amo minha esposa, ela me ama, mas Cristo está dizendo assim: olha, o amor que eu tenho para vós, Ele está dizendo assim, ó, é para permanecer. Ou seja, tem um trabalho a ser feito nessa relação. Que trabalho é esse, irmão? Permanecer. Ora, Ele nos ama. Diz o verso 9: como o Pai me amou, eu também vos amo. Número 10, se guardardes os meus mandamentos. Novamente a palavra de Cristo, ela deve estar em nós. Essa é a diferença de nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e daquele que está lá fora e fala que tem Cristo. Qual é a diferença, irmão? A diferença é que nós estamos aqui tentando caminhar segundo a palavra desse Cristo. E aí diz o verso 10 que se
nós guardarmos os seus mandamentos, nós vamos permanecer no seu amor. E aí nós precisamos compreender que, irmãos, está chegando o tempo em que estão tentando de tudo, irmão. Modificar, falar diferente, fazer de tudo com essa palavra. Jesus Cristo disse, verso 10: guardar os seus mandamentos, nós vamos permanecer no seu amor. Ou seja, só há um jeito de permanecer, é guardando essa palavra na nossa vida. Aleluia. Verso de número 10, ele continua dizendo: do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu permaneço no seu amor. Ou seja, tudo aquilo que Cristo nos pede, Ele fez. Aleluia. Toda a obediência que Cristo nos pede, Ele foi. Tudo aquilo que nós passamos, as batalhas do dia a dia, Ele fez e cumpriu sem pecar, sem tropeçar, para nos mostrar que nele nós conseguimos todos os dias força para caminhar. Aleluia. Entenda, irmãos, que nós precisamos compreender que é muito fácil nós pedirmos perdão. Hoje mesmo eu pedi perdão para minha esposa. É muito fácil nós pedirmos perdão. Perdão, Senhor, me perdoe porque eu não te busquei, me perdoe porque eu não te louvei, me perdoe porque eu não preguei a tua palavra, me perdoe porque eu não estudei. É muito fácil, muito mais fácil, né? Porque nós sabemos que temos um advogado fiel e justo, como o irmão falou, pronto a nos perdoar. Sabe o que é difícil, irmão? É pedir capacitação para não errar. Isso é mais difícil. Sabe por quê? Porque daí vai ter que ter empenho, irmão. Nós todos sabemos, nós somos errantes, irmão, nós não somos perfeitos, e nós sabemos que pedir capacitação para melhorar algo na nossa vida é batalha, irmão. Às vezes é mais fácil nós pedir perdão, Ele nos perdoa, com certeza, mas vai criando culpas, ó. De pedir perdão de novo, perdão de novo, sendo que tem poder do alto para não pecar. O que João disse lá? Filhinhos, eu vos escrevi isso para que não pequem. Qual é a moral? Entrar nesse plano para não pecar. Verso seguinte: mas se pecar, tem Jesus Cristo. Aleluia. Qual é a moral? É na mesma carta dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, quer dizer que nós vamos tropeçar. Mas é para tropeçar menos agora. Agora é para tropeçar menos. Tem poder do alto agora para não cair. Se cair, tem Jesus para levantar. Mas, irmão, nós precisamos compreender que permanecer no amor de Cristo, de Jesus, é guardar a sua palavra. E aí ele vai terminar dizendo no verso de número 11: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, irmão. Porque o que acontece, irmão, muitas das vezes, em nós não pedirmos essa capacitação do Senhor, vai acontecendo o quê? A vida de crente fica triste, fica pesada. É um fardo, irmão. É um fardo ser crente. É um fardo, irmão. Sabe por quê? Porque nós mesmos deixamos assim. Jesus Cristo disse: eu tenho dito isso, essa palavra que nós lemos essa noite, para que vocês tenham alegria, e completa alegria. Ser crente, irmão, é sinônimo de ser feliz, plenitude, gozo, paz no Espírito Santo, porque nós fomos salvos, irmão. Aleluia! Quando, irmãos, eu entrei na igreja, eu não entendia muito bem. E às vezes eu via assim, eu olhava, a gente olha os crentes com mais tempo, né? O cara assim. E a gente fica imaginando, né? Claro, a gente vai ficar bravo, né? Daqui a um tempo, né? Com o passar do tempo, a gente vai ficar assim, ó. Aleluia. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não são felizes, irmão. Mas que uma felicidade plena, ela resplandece, irmão. Isso é real. Talvez ela não esteja nessa plenitude completa de alegria. Mas Cristo está dando essa plenitude completa de alegria. Ele diz: a minha alegria permanece em vós, e a vossa alegria seja completa. Não é pela metade, nem um pouquinho assim, é completa, irmão, completaça. Aleluia. Aleluia, glória. E aí nós o que fizemos? Deixamos um peso. Tem que ir para o culto. Tem que estudar com uma palavra. Tem que ir louvar. Tudo se torna um peso.
enquanto nós vimos as coisas de Deus como fosse um compromisso, chega num ponto que é compromisso. Se eu dizer aqui que não tem compromisso, não é mentira, eu tenho compromisso. É real, irmão, é real. Cada vez que você vai avançando mais, você vai ficando com mais compromisso. Só que, qual é a jogada, irmão? É enxergar esse compromisso com prazer, com alegria. Nem sempre, irmão, a gente vai para o serviço feliz da vida, com sorriso no rosto, irmão. Mas nós vamos lá porque nós sabemos o que deve ser feito. O salário vai estar lá no início do mês. Nós vamos aqui na igreja porque nós sabemos o que deve ser feito. Aleluia. E quando eu ouvi uma frase que explodiu a minha mente, não é bíblico, mas faz sentido. Que aquele que faz o que gosta, quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Ou seja, vir para o culto muitas das vezes vai ser trabalhoso, irmão. Mas nós, como os adultos, nós vamos fazer porque precisa ser feito. Aleluia. E uma palavra, muitas das vezes não estamos com força, irmão. Mas nós, como os adultos, tem que fazer o que precisa ser feito. Quem faz o que gosta, irmão, é o nosso baixinho ali, ó.